Raíssa Petrovna abriu com cuidado as portas do guarda-roupa e retirou, entre camadas de tecido protetor, um vestido na cor de ameixa madura. Seus dedos ágeis, acostumados a deslizar sobre linhas e costuras, acariciaram a superfície aveludada da peça, demorando-se nos detalhes rendados da gola. Aquele vestido havia sido confeccionado por suas próprias mãos 8 anos antes, para celebrar as bodas de prata do casal. Cada ponto, cada linha carregava a memória da felicidade e a esperança de muitos anos juntos pela frente. Talvez tivesse sido melhor fazer um preto na época, murmurou com amargura, encostando a roupa contra o corpo e observando seu reflexo no espelho antigo, cujo mercúrio já perdia o brilho com o tempo. A imagem que lhe devolvia era a de uma mulher de traços arredondados, olhos cansados e um sorriso incerto nos lábios. 1 ano sem trabalho havia transformado a costureira esbelta em uma dona de casa de contornos menos definidos, como se alguém tivesse apagado, aos poucos, os traços que antes a caracterizavam. No canto da sala, o relógio de parede, presente de Gennady em seu 30º aniversário, marcava as horas com um tic-tac discreto. Faltavam apenas 3 horas para a cerimônia de comemoração dos 80 anos da fábrica, o evento mais importante do ano na pequena cidade. Como chefe do setor de transportes, Gennady não poderia faltar, e muito menos aparecer sem a esposa ao lado. Ou pelo menos era o que se esperava. Raíssa abriu a gaveta da cômoda e retirou um álbum de fotografias desgastado, com a capa de couro marrom já desbotada pelo tempo. Nas páginas amareladas sua história ganhava vida, ali estavam eles, jovens e sorridentes, diante do Palácio da Cultura, com seus cabelos longos e olhares cheios de promessas. Em outra foto, a primeira árvore de Natal da pequena Olga, quando ainda eram uma família de 3, unida e feliz. Mais adiante, uma imagem do verão à beira-mar, Gennady bronzeado, abraçando-a pelos ombros, enquanto o vento balançava seu vestido leve de chita. Parecia outra vida. Ela fechou o álbum com um gesto brusco e dirigiu-se à casa de banho, decidida. Aquela noite era especial. Precisava se esforçar. 1 hora depois, enquanto ajustava os últimos fios do penteado, ouviu passos apressados e pesados na entrada. Gennady apareceu na porta do quarto, já vestido em um terno novo de tom cinza-aço, impecavelmente alinhado. Gravata de seda, gemas nos punhos, sapatos engraxados, tudo no lugar. Já está pronta? Perguntou sem grande interesse, percorrendo-a com um olhar avaliador. Sim, Gena. Acho que este vestido ainda me cai bem, respondeu ela, girando levemente em busca de um sinal de aprovação. Por um instante lhe pareceu ver nos olhos do marido um lampejo da antiga ternura, mas a expressão logo se fechou. Raya, você está falando sério? Pretende ir nisto? Indagou ele com um tom de desdém. Depois de 3 meses pagando sua academia, é assim que você aparece? Passou a mão pelo queixo recém-barbeado, como se a presença dela o incomodasse. Haverá autoridades regionais parceiros de Moscou. Como líder, tenho que manter uma imagem. Não posso chegar com, hesitou, mas completou cruel, com uma aparência de feirante. As palavras doíram mais que um tapa. Raíssa segurou-se na cadeira para não desabar. O ar na sala ficou denso, pesado, como antes de uma tempestade. Você está falando sério? Repetiu, a voz trêmula. Gennady, percebendo o impacto de suas palavras, tentou suavizar o tom. Não quis ofendê-la, mas entenda. Agora sou uma figura pública. Chefe de setor exige certo padrão. Não posso. Olhou novamente para o relógio. Sabe de uma coisa? Vou sozinho. Direi que você passou mal. Assim será melhor para todos. Virou-se sem esperar resposta, e em menos de 1 minuto a porta da frente bateu com força. O impacto fez com que uma fina rachadura se estendesse pelo espelho antigo, dividindo ao meio o reflexo de Raíssa. No silêncio opressivo do apartamento, só se ouvia o tic-tac do relógio e a respiração entrecortada da mulher. Ela retirou o vestido com movimentos lentos, pendurando-o com cuidado no cabide antes de guardá-lo no armário. Em seguida removeu a maquiagem, soltou os cabelos e vestiu um ralo de casa, já desgastado pelo uso. As primeiras lágrimas caíram sobre as páginas abertas do álbum que voltará a folhear. As fotografias embaçavam-se diante de seus olhos, rostos sorridentes, abraços, beijos. 28 anos de convivência. E de repente ela já não era suficiente para o homem com quem dividira quase 3 décadas. Não ouviu a campainha. Só despertou do torpor quando Olga entrou no quarto, alta e elegante em seu tailleur impecável. Mãe, por que não está na festa? Perguntou, parando na porta ao ver a mãe com os olhos inchados. Seu pai foi sozinho, respondeu Raíssa, tentando enxugar as lágrimas, esconder o álbum, fingir que tudo estava bem. Mas as forças a abandonaram. Deixou os braços caírem, derrotada.
O que aconteceu? Indagou Olga, sentando-se ao seu lado e abraçando seus ombros. Brigamos. Ele disse que eu não presto mais, confessou Raíssa, a voz embargada. Que pareço uma camponesa em dia de feira. Ele disse isso. Seu pai. Olga balançou a cabeça, incrédula. Não pode ser. Há 2 anos eu não acreditaria nisso, comentou Raíssa, com um sorriso triste. Mas desde a promoção, ele mudou. Não reconheço mais o homem com quem vivi quase 30 anos. E então contou tudo. As humilhações dos últimos meses, a solidão após a demissão da fábrica, a falta de apoio do marido, que em vez de ampará-la, só aumentava a distância. Como passará a chegar mais tarde em casa, a criticar sua aparência, a compará-la com as funcionárias jovens e esbeltas do trabalho. Eu tentei mudar, apontou para a bolsa de academia pendurada no armário. Frequento aulas, faço dieta. Mas pelo jeito não foi rápido o suficiente. Olga ouviu em silêncio, até que se levantou e conduziu a mãe até o espelho rachado. Olhe, disse, firme. Você é uma mulher linda, mãe. Sempre foi e continua sendo. É uma profissional talentosa, criou uma filha, sustentou esta família. E o pai? Questionou Raíssa com o olhar. Olga escolheu as palavras com cuidado. Nos últimos tempos ele não é mais o mesmo. E não é culpa sua. Raíssa observava seu reflexo dividido. De um lado, a costureira segura, a esposa amada. Do outro, uma mulher perdida, com o brilho apagado nos olhos. E agora? Perguntou, quase em um sussurro. Primeiro, lave o rosto e tome um chá, respondeu Olga, pragmática. Depois a gente resolve. A vida não acaba hoje, mãe. Mesmo que algo se rache, não significa que tudo esteja destruído. Ela ainda não sabia quão proféticas seriam aquelas palavras, nem quão rápido o espelho de sua família se quebraria em 1000 pedaços. Enquanto isso, no amplo salão da Casa da Cultura da fábrica, a celebração dos 80 anos da empresa seguia em grande estilo. Mesas com toalhas engomadas, taças de cristal, música ao vivo. À mesa principal, entre os dirigentes e convidados de honra, destacava-se Gennady Ivanovich Morozov, impecável, com os cabelos grisalhos penteados para trás. Sua esposa não pôde vir, indagou o diretor, inclinando-se em sua direção. Está um pouco indisposta, respondeu Gennady com uma preocupação fabricada. Pedi que transmitisse minhas desculpas. Alina Sergeyeva, sentada algumas cadeiras adiante, captou seu olhar e esboçou um sorriso discreto. O vestido azul escuro realçava sua silhueta esbelta, e o penteado elaborado deixava à mostra o pescoço delicado. Quando a parte oficial terminou e a música começou, Gennady aproximou-se dela. Permita-me convidá-la para dançar, Alina. Ela aceitou com graça, apoiando a mão em seu ombro. Um aroma sofisticado e levemente picante emanava de sua pele, nada parecido com o cheiro familiar de lar que por décadas o acolhera ao chegar em casa. Você está... Começou ele, mas a frase ficou no ar, suspensa entre o passado e o futuro que se anunciava. Você está tão diferente, Gennady Ivanovich? Perguntou Alina, enquanto giravam no ritmo lento da valsa. Não parece com você. Geralmente você é tão familiar, tão de casa. Há mudanças na vida, respondeu ele, evasivo, puxando-a um pouco mais para perto. E já era hora de passarmos a nos tratar por tu, não acha? Afinal, trabalhamos no mesmo prédio há 6 meses. Quando a música terminou, não se afastaram. Com taças de champanhe na mão, acomodaram-se em um canto aconchegante perto de uma fonte decorativa. Gennady falava de seus planos ambiciosos, modernizar a frota de veículos, implementar um novo sistema de logística. Alina ouvia com admiração, captando com facilidade os termos técnicos, fazendo perguntas pertinentes. Anos como administradora tinham lhe dado uma compreensão aguçada dos processos produtivos. Você não imagina como é importante ter ao lado alguém que entende pelo que você vive, disse Gennady, fitando-a. Em casa, às vezes, parece que falamos línguas diferentes. Sua esposa não se interessa pelo seu trabalho? Perguntou Alina, e ele notou como seu corpo tenso reagiu à palavra esposa. Nós, fez uma pausa, então continuou decidido. Na verdade, vivemos vidas separadas há tempo. Só ainda não formalizamos os papéis. A frase jogada ao vento como um comentário casual mudou tudo. A noite se estendeu até a madrugada, e quando Gennady a colocou no táxi, Alina sussurrou um endereço antes de roçar os lábios em sua bochecha. A luz da manhã cortava os olhos com crueldade. Raíssa estava na cozinha, mexendo mecanicamente um chá que há muito esfriara. Olga saíra ao amanhecer, quando ficou claro que Gennady não voltaria para dormir. Talvez tenha ficado na casa de algum colega, pensava Raíssa. Bebeu demais, a distância era grande. O som da chave girando na fechadura a fez estremecer. Gennady entrou na cozinha com passos lentos, mas firmes.
O terno amassado e a barba por fazer não conseguiam esconder a expressão estranha em seus olhos, uma mistura de determinação e algo que parecia arrependimento. Bom dia, disse ele parando à porta. Bom dia, respondeu Raíssa automaticamente, estudando o rosto do marido. Quer chá? Não, balançou a cabeça. Só vim por pouco tempo. Precisamos conversar, Raia. Algo em seu tom a fez se endireitar, como se o corpo já pressentisse o golpe. Em 28 anos de casamento, ela aprenderá a ler suas entonações como um livro aberto. Vou me mudar, anunciou ele, olhando para um ponto acima de sua cabeça. Precisamos de um tempo. Não sinto mais o que um marido deveria sentir. Raíssa colocou a xícara na mesa com lentidão. O mundo pareceu parar, e só o tic-tac do relógio marcava os segundos de silêncio. Você conheceu outra? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Não é só isso, finalmente a encarou. Há muito tempo somos estranhos. Interesses diferentes, sonhos diferentes. Você não me entende mais. E quando foi a última vez que você tentou me entender, Jenna? Perguntou ela baixa. Quando compartilhou seus sonhos? Há 2 anos, quando recebeu a promoção, você se afastou como se tivesse entrado em outro mundo, e me deixou para trás. Ele franziu o senho. Não comece. Não vim brigar. Vim resolver isso de forma civilizada. Abriu a boca para continuar, mas Raíssa já sabia o que veria. Vou buscar minhas coisas hoje. Hoje? A garganta queimava. 28 anos juntos, e você vai embora em um dia? Gennady não respondeu. Foi até o quarto e tirou do armário uma grande mala de viagem. Começou a dobrar camisas, calças, gravatas com uma precisão mecânica. E o apartamento? Perguntou Raíssa, observando seus movimentos. Está no seu nome, respondeu sem olhar para ela. Depois que meus pais morreram, foi você quem insistiu na privatização assim. Lembra? Ela lembrava. 12 anos antes, tinha parecido apenas uma formalidade. Os papéis precisavam ser resolvidos rápido, e Gennady estava em viagem de trabalho. Não é disso que estou falando, balançou a cabeça. Como pode apagar tudo o que tivemos com tanta facilidade? Por um instante seus olhos vacilaram, mas ele virou o rosto, continuando a arrumar a mala. Nossas economias, disse Raíssa, quando o silêncio se tornou insuportável. Tem cerca de 400 mil. Vou transferir metade para você. Não precisa, cortou ele seco. Precisa, insistiu ela firme. É justo. Não quero que você pense que eu. Calou-se, sem querer pronunciar a palavra camponesa. Quando terminou de fazer as malas, Gennady levou-as para a entrada. Parecia perdido, como se só então compreendesse o peso de sua decisão. Raia, começou, mas ela o interrompeu. Não, Jenna. Se sua felicidade não está aqui, vá buscá-la. Não vou segurar você. O orgulho não permitia que se humilhasse, que pedisse para ficar. Permanecia ereta, os ombros retos, enquanto tudo dentro dela desabava. O som da porta fechando ecoou como um tiro. Diante do espelho do banheiro, Raíssa observou seu próprio reflexo com uma mistura de curiosidade e estranhamento. O rosto estava mais magro, os olhos menos brilhantes do que antes, mas havia algo novo ali, uma firmeza na linha dos lábios, como se os últimos meses tivessem esculpido nela uma determinação que não existia antes. Aprenderá a dormir sozinha na cama grande, a tomar café da manhã em uma cozinha silenciosa, a consertar a torneira que pingava ou a lâmpada queimada, coisas que antes eram tarefas de Gennady. No início, cada pequeno gesto doía como uma ferida aberta. Mas com o tempo veio a compreensão simples e cruel. A vida não parava. Era preciso seguir em frente, mesmo que os passos fossem pesados. Foi folheando o jornal local numa tarde cinzenta que seus olhos tropeçaram num anúncio discreto, quase perdido entre classificados de apartamentos e serviços de encanador. Ateliê Silhouette contrata mestre costureiro com experiência. Seu coração disparou. 30 anos de fábrica, mãos consideradas de ouro pelas companheiras, elogios que ouvirá tantos anos. Será que ainda havia espaço para ela? O endereço levava a um prédio antigo no centro da cidade, com fachada desbotada pelo tempo. O sino sobre a porta tilintou quando Raíssa entrou, envolvida pelo cheiro familiar de tecido, ferro quente e café fresco, aromas que por um instante a transportaram de volta aos tempos da fábrica Mayak. Bom dia, cumprimentou hesitante. Um homem magro de meia-idade levantou os olhos da mesa de corte onde trabalhava. Seus óculos escorregavam levemente pelo nariz e as mãos, marcadas por anos de ofício, seguiam com precisão as linhas de um molde. Em que posso ajudar? Vim pelo anúncio. Raíssa estendeu o recorte do jornal, sentindo o papel tremular levemente entre os dedos. O homem que se apresentaria como Viktor Sergeyevich Volkov, dono do ateliê, observou-a com atenção.
Havia nele uma calma que tranquilizava, um jeito de quem mede as palavras antes de pronunciá-las. Viktor Sergeyevich Volkov, disse, estendendo a mão. E por assim dizer, o único homem neste reino feminino, acrescentou com um sorriso leve, indicando as 3 mulheres que costuravam em silêncio no fundo da sala. Raíza Petrovna Morozova. Ela apertou sua mão com firmeza. 30 anos na fábrica Mayak. Último cargo, chefe de modelagem do setor feminino. Ouvi falar dos cortes. Viktor assentiu, reconhecendo o nome da fábrica. Dizem que muitos foram demitidos. Eu estava entre eles, confirmou Raíza sem amargura. Bem, ele apontou para uma mesa onde uma peça de seda celeste estava estendida. Mostre-me o que sabe fazer. Estamos trabalhando num vestido de formatura. Uma cliente com um biótipo, digamos, desafiador. Precisa de um toque especial. Raíza aproximou-se da mesa. Os dedos, como se movidos pela memória muscular, deslizaram sobre o tecido, avaliando sua textura, seu caimento, suas possibilidades. Pegou o giz e, após um rápido estudo dos esboços, traçou uma linha nova na cintura, alongando levemente o corpete. Se ajustarmos a linha aqui, explicou, enquanto o giz risava sobre a seda, e estendermos esta parte, vamos disfarçar as proporções desiguais e criar uma silhueta mais harmoniosa. Viktor observou em silêncio, os olhos acompanhando cada movimento de suas mãos. Quando ela terminou, limitou-se a dizer: "Quando pode começar?" "Amanhã se quiser", respondeu Raíza, surpreendendo-se com a própria voz, firme e sem hesitação. Dentro dela, algo que há meses parecia adormecido começava a despertar, quente e familiar. Assim começou sua nova vida. No pequeno ateliê, entre risos, fofocas e o som constante das máquinas de costura, Raíza encontrou um lugar que pela primeira vez em muito tempo fazia sentido. Nina, Galina e Svetlana, as 3 costureiras, mulheres da sua idade com histórias tão pesadas quanto a sua, acolheram-na como se sempre tivesse feito parte daquele círculo. Nina criara 3 filhos sozinha. Galina enterrara o marido. Svetlana sobrevivera a um divórcio arrasador. Não precisavam de muitas palavras, bastava um olhar, um gesto, um café compartilhado nos intervalos para entenderem umas às outras. "Você é um achado, Raíza Petrovna", disse Viktor uma semana depois, quando ela entregou seu primeiro trabalho independente, um tailleur noturno para uma senhora idosa, impecavelmente ajustado. "Obrigada, Viktor Sergeyevich", ela corou desconfortável com o elogio. "Só faço o que amo." E isso se vê, ele a observou por um instante, e havia em seu olhar uma sombra de algo que ia além da admiração profissional. Minha Lena, minha esposa, que já não está mais aqui, também era costureira. Dizia que cada peça deve levar um pedaço da alma de quem a faz. "Você trabalha assim." Foi a primeira de muitas conversas que ultrapassariam os limites do ofício. Aos poucos, Raíza descobriu que Viktor era um viúvo intelectual, que perderá a esposa 4 anos antes. Sem filhos, dedicava-se à música clássica, à história da cidade e, acima de tudo, ao ateliê não pelo lucro, mas pela paixão pelo trabalho e pela memória de Lena, com quem fundara o Silhouette. Uma noite, enquanto terminava um pedido urgente, Viktor serviu chá em xícaras de porcelana desgastada. "Seu marido não se preocupa em você chegar tão tarde?" perguntou quase distraidamente. "Nós nos separamos", Raíza respondeu, sem olhar para ele. "Há 3 meses. Peço desculpas", ele baixou a voz, como se temesse ter tocado numa ferida. "Não era minha intenção." "Não tem problema", ela encolheu os ombros. 28 anos de casamento, e de repente tudo desmoronou num único dia. "Às vezes, ainda não acredito." Viktor ficou em silêncio por um momento, mexendo lentamente a colher no chá. Quando Lena partiu, disse: "Finalmente achei que minha vida havia terminado. Depois, entendi que ela não teria querido isso. Afinal, amamos para que o outro seja feliz, não é? Mesmo que isso signifique seguir caminhos diferentes." Aquelas palavras ecoaram em Raíza como uma verdade há muito esquecida. Sim, o amor deveria ser assim, generoso, livre de amarras. Nada como o que ela e Gennady tinham vivido nos últimos anos, um silencioso afastamento, feito de ressentimentos e palavras não ditas. "Você só pensava em viajar, mas só fala de dinheiro", repreendia-o Alina. Ele prometera mostrar-lhe a Europa, mas agora até um jantar decente parecia um luxo inalcançável. Raíza, ao contrário, nunca exigirá restaurantes ou viagens. Uma lembrança involuntária cruzou sua mente. Ela sempre soubera se alegrar com coisas simples, um café da manhã preparado com carinho, um passeio no parque, as risadas de Mika ecoando pela casa. Gennady sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar aquelas imagens. Bobagem. Era só uma fase difícil. Bastava apertar um pouco o cinturão,
e tudo se ajeitaria. Alina era jovem, bonita, e com ela ele se sentia rejuvenescer. As dificuldades financeiras eram passageiras, afinal. Tudo bem, cedeu por fim. Vamos a um restaurante. Mas nada de extravagâncias, hein? Alina bateu palmas, eufórica, e atirou-se em seus braços. Mas mesmo naquele momento, enquanto ela o abraçava com entusiasmo, Gennady percebeu algo estranho. O cheiro dela não era familiar. Não tinha aquele aroma caseiro quente que ele conhecia tão bem, o perfume de Raíza, misturado ao cheiro de pão recém-assado e à lavanda do sabonete que ela usava. Era algo artificial, doce demais, como se fosse uma máscara. Que ideia mais absurda, repreendeu-se. Que cheiro caseiro! Eu fiz minha escolha. O outono pintava a cidade com tons dourados, como se um artista tivesse passado um pincel generoso sobre a paisagem cinzenta. Raíza caminhava pela alameda do Parque Municipal, leve e renovada, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Os meses haviam passado sem que ela percebesse, preenchidos por trabalho, cuidados consigo mesma e, por que não admitir, por novos sentimentos. O espelho, que antes refletia apenas sua dor e desorientação, agora mostrava uma mulher diferente, menos 12 quilos, um corte de cabelo moderno em um tom cinza perolado, uma postura que faria inveja até a modelos. As idas regulares à academia, a alimentação equilibrada e, acima de tudo, a paz interior haviam operado um milagre. Até Mika, ao reencontrá-la após 2 semanas sem vê-la, demorou a reconhecê-la. Os olhos do menino brilharam de admiração. Vó, você tá igual a uma princesa. Raíza sentou-se em um banco, deixando que o sol outonal aquecesse seu rosto. Daqui a 15 minutos, encontraria Victor. Era um sábado, e eles haviam combinado de passear pela parte antiga da cidade. Desculpe se cheguei atrasado. Uma voz suave soou ao seu lado. Ela abriu os olhos e viu Victor, segurando um buquê de ásteres outonais e uma pequena caixa entre as mãos. Você chegou na hora certa, sorriu, aceitando as flores. Obrigada. São lindas, como você. Ele sentou-se ao seu lado, e depois, como se tivesse tomado coragem, estendeu-lhe a caixa. Vi isso em uma loja de antiguidades e pensei em você. Raíza abriu-a e congelou. Sobre um forro de veludo repousava um minúsculo espelho de prata, com uma moldura delicada decorada com motivos florais. De um lado, havia uma tesourinha e um porta-agulhas em miniatura. É um espelho de costureira, do meio do século passado, explicou Victor. As mestras usavam pendurados no pescoço ou na cintura com uma fita. Diziam que trazia sorte e protegia de erros no trabalho. É maravilhoso. Ela acariciou a superfície prateada com cuidado. Mas por que eu? Victor olhou-a nos olhos, sem pestanejar. Porque você devolveu ao ateliê a essência do verdadeiro ofício. E porque fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Eu gostaria de convidá-la oficialmente para um encontro. Não como colega, mas como uma mulher que é muito especial para mim. O coração de Raíza deu um salto. Nos meses em que trabalharam juntos, havia se formado entre eles uma conexão única. Respeito profissional, conversas intermináveis sobre tecidos e cortes, os chás compartilhados após o expediente. Mas cruzar aquela linha tênue entre amizade e algo mais a assustava. Victor, ela hesitou. Não sei se estou pronta. E não precisa estar. Ele cobriu sua mão com a sua suave. Não estou com pressa. Só queria que soubesse. Minhas intenções são sérias. Ambos já perdemos pessoas que amamos. Sabemos o valor do que é verdadeiro. Eles passearam por horas pelas ruas históricas, falando de arte, de música, dos pequenos detalhes que tornavam a vida mais bela. Ao anoitecer, Victor a levou ao Teatro Municipal. Estava em cartaz A Dama das Camélias. Raíza não pisava em um teatro havia uma década, desde que Gennady decretará que aquilo era frescura de gente que não tinha o que fazer. Enquanto observava os atores no palco, seus olhos se desviavam, de vez em quando, para o perfil de Victor. Traços nobres, um olhar atento, fios prateados nas têmporas. Não, ele não se parecia em nada com Gennady. E os sentimentos que nasciam nela eram outros. Tranquilos, profundos, sem a paixão cega da juventude, mas também sem sua miopia. Então, ele te agrada mesmo? Olga preparava chá na cozinha de Raíza. Estavam sozinhas. Serguei e Mika haviam ido pescar, e a filha resolvera visitar a mãe. Não sei como definir, confessou Raíza. Só sei que me sinto bem ao lado dele. Calma, e ao mesmo tempo feliz. Para mim, isso é o amor verdadeiro. Olga sorriu. Você lembra como chorou no dia do jubileu da fábrica? Hoje parece outra pessoa. É como se você brilhasse por dentro. Acho que é isso mesmo, Raíza assentiu. Aprendi a viver de outro jeito. Trabalho, esporte, coisas novas. E Victor, seus olhos se iluminaram. Ele é um homem raro.
Desses que a gente encontra uma vez na vida. Então eu tenho que conhecê-lo, declarou Olga firme. Afinal, você não tem mais 15 anos, mãe. Se ele te faz bem, eu preciso vê-lo com meus próprios olhos. É meu direito como filha. Uma semana depois, almoçaram juntos em um restaurante. Victor estava um pouco tenso no início, mas logo encontrou afinidades com Olga. Descobriram que ambos adoravam arte e tinham paixão pela história local, e a conversa fluiu natural, como se fossem velhos conhecidos. Ele é incrível, disse Olga a sós com a mãe depois. E olha para você do jeito que seu pai já não olhava há anos. Gennady estava parado junto à janela do quarto alugado, observando a chuva bater no beiral. Ainda pela manhã, os vestígios de Alina estavam por toda parte. Sapatos espalhados, maquiagem sobre a comoda, blusas de seda no armário. Agora só restava um grampo de cabelo esquecido e a conta de luz sobre a mesa. Entenda, Gena, entre a gente acabou. Ela dissera, enquanto arrumava a mala. O Artyom me convidou para morar com ele. Tem um apartamento de 3 quartos numa nova construção, carro de luxo, e não vive reclamando de grana. Você está indo embora por causa daquele banqueiro? Gennady não conseguia acreditar. Depois de tudo que vivemos. E o que a gente viveu, Gena? Alina fechou a mala com um estalo. Só reclamações porque eu gasto demais. Jantares em restaurantes baratos e só em datas especiais. Você prometeu que a gente ia viver no luxo, que eu teria tudo o que sonhava. Eu me esforcei, sua voz soou abafada. Asterisco, mas você também poderia entender, tenho aluguel para pagar pensão. Exatamente, ela cortou. Você ainda vive no passado. Eu preciso pensar no futuro. A conta de luz ficou sobre a mesa. Minha parte, ela disse antes de sair. Gennady ficou sozinho com as dívidas, o quarto vazio num prédio velho e a amarga certeza de que havia sido um tolo. Naquele dia, pela primeira vez em anos, ligou para a filha. Olha, começou, inseguro. Como você está? E o Mika? O Sergei? Tudo bem, papai? O tom de Olga era distante. Não, só. Senti saudade. Ele engoliu em seco. A gente poderia se ver? Conversar? Desculpe, mas estou muito ocupada no trabalho, ela respondeu. E para ser franca, você magoou muito a mamãe. Preciso de tempo para digerir isso. E ela? Como está? Perguntou com cuidado. O tom de Olga amoleceu. Melhor do que nunca. Trabalha no ateliê, emagreceu, está radiante. E fez uma pausa. Está saindo com um homem incrível. Alguém que a trata como ela merece. As palavras doeram mais do que a partida de Alina. Sua Raíza com outro homem. Ela que sempre fora caseira, tranquila, sem ambições além do lar, agora tinha uma carreira, uma nova aparência, uma nova vida. E um novo amor. Olha, sua voz falhou. Mas a filha já havia desligado. A voz de Olga o trouxe de volta à realidade. Preciso ir, ligue na próxima semana. Tá bom. Gennady desligou o telefone e deixou-se cair na cama. Como não percebera que todos aqueles anos, ao seu lado estava uma mulher extraordinária. Lembrava-se dela jovem, esbelta com olhos brilhantes e uma longa trança nas costas. Para onde tinham ido aqueles anos? Quando deixará de vê-la como a mulher amada e passará a encará-la como algo óbvio dado? Enquanto isso, Raíza subia as escadas com o coração leve. O ateliê prosperava. Seus modelos faziam sucesso, e na noite anterior, Victor a beijara pela primeira vez, um beijo terno, quase tímido, depois de um passeio sob o céu estrelado. Ela responderá ao beijo sentindo o peito se encher de um calor novo. Ao chegar ao patamar, avistou uma silhueta familiar junto à porta de seu apartamento. Gennady, encurvado com um casaco amassado e um buquê de cravos na mão, a mesma cena de outras vezes, quando vinha pedir perdão após brigas. Era assim que ele sempre aparecia. Olá, Raya, aproximou-se, estendendo as flores. Olá, Gena. Ela tirou as chaves da bolsa com calma. Alguma coisa aconteceu? Senti saudade, sua voz soou rouca. Queria conversar. Posso entrar? Raíza hesitou, mas abriu a porta. Foram até a cozinha, aquele espaço tão conhecido, onde cada canto guardava memórias de uma vida compartilhada. Gennady segurou a xícara de chá com torpeza, os dedos trêmulos. Você está muito bonita, começou sem jeito. A Oya disse que você está trabalhando, fazendo esporte? Sim, ela sentiu. A vida continua, Gena. Estou bem. E você? Ele engoliu em seco. Alina foi embora com um banqueiro qualquer. Fiquei sozinho, numa kitnet alugada, cheio de dívidas. Sinto muito, Raíza falou com sinceridade. Pensei em nós, Raya. Seus olhos buscaram os dela, carregados de um arrependimento tardio. Cometi um erro terrível. Será que poderíamos começar de novo? Mudei, juro.
Entendi o que realmente importa na vida. Ela o observou com atenção. Um tempo atrás, teria dado tudo para ouvir aquelas palavras. 6 meses antes, talvez até se alegrasse com seu retorno. Mas agora... Jenna, sua voz era suave, mas firme. Há coisas que não se consertam. A confiança é uma delas. Não guardo rancor, de verdade. Mas o que tivemos não volta mais. É por causa desse homem? Perguntou com amargura. A Oya mencionou que você está com alguém. Não é só por isso, balançou a cabeça. Encontrei meu caminho, meu trabalho, minha essência. Não quero voltar ao passado. Conversaram por quase 1 hora. Raíza contou sobre o ateliê, os sucessos, os planos. Ele a ouvia com uma mistura de espanto e admiração tardia, como se só então enxergasse quem ela sempre fora. Ao se despedir, seus olhos brilhavam. Destruí nossa família por uma ilusão, murmurou à porta. Pode não me perdoar, Raya. Mas quero que saiba, sempre me arrependerei disso. Quando fechou a porta, Raíza aproximou-se do espelho. Na mão apertava um pequeno espelho antiquado presente de Victor. 2 imagens se refletiam, 2 trajetórias, 2 escolhas. E pela primeira vez em muito tempo soube, com absoluta certeza, que tomara a decisão certa. O outono voltará à cidade, mas dessa vez seu duro brilho parecia diferente, quente e nobre, cheio de promessas. Fazia exatamente 1 ano desde que Gennady partirá, virando a página de sua vida. 1 ano de provações, mudanças e, acima de tudo, de redescoberta. Hoje, ela finalmente oficializara o divórcio e preparava-se para um novo passo. Na ampla sala de provas do ateliê, Raíza observava seu reflexo no espelho. Vestia um vestido de noiva de seu próprio design, não o branco imaculado das jovens, mas o marfim suave, com bordados delicados no corpete e uma saia fluida que caía até os pés. Simples e elegante como a vida na maturidade, sem excessos, mas com profundidade e dignidade. Mamãe, você é mágica, Olga admirava, extasiada. Nem nos salões da capital encontrariam um vestido assim. São anos de prática, sorriu Raíza, ajustando a queda do tecido. Mas este é especial. Quando costuramos para nós mesmas, colocamos a alma de outro jeito. Em 1 semana, se tornaria esposa de Victor. Decidiram casar-se sem alarde, sem a pompa que já não lhes fazia sentido. Mas um pequeno jantar com os mais próximos estava planejado. Ele insistira. Nosso amor merece uma celebração, dissera Victor ao propor. Sua proposta fora tão discreta quanto sincera. Uma noite, após o trabalho, ele a levou até um canto reservado do ateliê, onde estava um manequim antigo. Era de minha avó, explicou. Ela também era costureira. Sempre dizia que o verdadeiro talento nasce do amor pelo ofício e pelas pessoas. Sobre o manequim, um babado de renda antiga. E entre suas dobras, uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, mas refinado com um âmbar no centro. Não é um diamante, murmurou Victor. Mas o âmbar é sol solidificado em pedra. Como nosso outono, Raíza. Ele pode ser lindo. Ela disse sim sem hesitar. Simplesmente respondeu Raíza. Muito. Victor sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso sincero que iluminou seu rosto cansado. Cuide-se, Raya. Quando voltaram, Olga os olhou com preocupação, mas Raíza acenou com a cabeça tranquila. A vida seguia seu curso, e nela havia espaço para reconciliações sem volta, para perdões sem esquecimento. Após o casamento, tudo fluiu em uma nova direção. Victor e Raíza decidiram morar em seu apartamento menor, mas aconchegante, com vista para o parque e móveis antigos que guardavam a história de gerações. Podemos transformar seu antigo apartamento em um segundo ateliê, sugeriu Victor certa noite durante o jantar. A demanda está crescendo. Já estamos apertados no espaço atual. Excelente ideia, apoiou Raíza. Além disso, me convidaram para dar oficinas no Centro Cultural. Posso conciliar as 2 coisas. Sua carreira deslanchava. Depois que a filha do prefeito brilhou no baile de formatura com um vestido assinado por Raíza Morozova, os pedidos não paravam de chegar. Victor a nomeou mestre-chefe, embora na prática gerissem o ateliê juntos, complementando-se com seus talentos. O mais feliz com a nova união era Misha. Ele se apegara rapidamente a Victor, que sabia fazer barquinhos de madeira, conhecia histórias fascinantes e nunca recusava uma partida de futebol. Vovô Vitya, vocês vão morar com a vovó para sempre? Perguntou o menino certo domingo, durante o almoço. Para sempre, capitão, respondeu Victor, usando o apelido que dera ao garoto. Se a vovó não me expulsar, claro, acrescentou Raíza sorrindo. E em seus olhos brilhou aquele fulgor jovem que parecia perdido para sempre. Até novembro, a reforma do novo apartamento ficou pronta.
paredes claras, janelas amplas, mesas de corte especiais e cabines de provas. Tudo pensado nos mínimos detalhes. No dia da inauguração do segundo ateliê, Victor presenteou Raíza com algo especial, um grande espelho oval, emoldurado em madeira entalhada. Para que o passado não se lembre de si mesmo pelas rachaduras, disse ele beijando-lhe a têmpora. Raíza recordou-se daquele velho espelho que rachara no dia em que Gennady partirá. Ela já o descartara havia tempo, mas a memória da fissura que dividira seu reflexo em dois às vezes voltava. O novo espelho era um símbolo de integridade, de um recomeço completo. Obrigada, sussurrou, encostando-se ao marido. Por tudo. Na véspera de Ano Novo, a família reuniu-se à mesa. Olga e Sergei, Misha, já mais crescido, Raíza e Victor, decoravam a casa e preparavam as guloseimas. E onde vai ser o vovô Gena? Perguntou Misha, pendurando enfeites caseiros na árvore. Os adultos trocaram olhares. O vovô Gena tem seus próprios planos para a festa, respondeu Olga com cuidado. Podemos convidá-lo? Insistiu o menino. Ele também faz parte da família, não é, vovó? Raíza ajoelhou-se ao lado do neto. É meu sol. Sempre será. Mas às vezes os adultos precisam de tempo para aprender a ser amigos de um jeito novo. Vamos vê-lo em breve, só não nesta noite. Olga sussurrou-lhe ao ouvido enquanto Misha se distraía. Ele arrumou uma companheira. A Galina da contabilidade. Uma mulher tranquila sem grandes exigências. Fico feliz por ele, disse Raíza sincera. Mais tarde, quando a mesa estava posta e só faltava esperar as badaladas, Raíza parou diante do novo espelho no corredor. Da superfície polida, uma mulher elegante a observava, postura ereta, vestido bordô impecável, fios prateados entre os cabelos bem penteados. Em seus olhos, algo que não estava ali um ano antes, a serenidade de quem encontrara seu caminho. Victor aproximou-se por trás, abraçando-a pelos ombros. Em que está pensando? Em como a vida é surpreendente, respondeu ela, encostando-se nele. Há um ano, achava que tudo havia terminado. E agora? Agora tudo está apenas começando, completou ele. Para nós, corrigiu Raíza. Em qualquer idade, é possível recomeçar, se não perdemos a nós mesmos. Da sala, vinham as risadas de Misha, as vozes de Olga e Sergei. O ar cheirava a pinheiro, tangerinas e pão doce. Do lado de fora, o primeiro neve de Ano Novo dançava, cobrindo a cidade com um manto branco, puro como uma página em branco para novas histórias. Epílogo. 6 meses depois, Gennady apresentou oficialmente à família sua nova companheira, Galina Sergeyevna, uma contadora serena e ponderada que trouxera estabilidade e compreensão à sua vida. Raíza e Victor inauguraram no ateliê cursos de corte e costura, que logo se tornaram um sucesso entre os jovens, ávidos por criar peças únicas. Na parede do ateliê reformado apareceu uma fotografia. 3 gerações posando ao lado de uma máquina de costura antiga, símbolo de tradição, habilidade e novos começos em qualquer fase da vida.